Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos a mais uma aula de linguagem C++. Hoje eu quero tratar com vocês o assunto de matrizes de duas dimensões. Até então nós falamos sobre uma dimensão e agora nós vamos concentrar neste assunto. Vamos lembrar que as matrizes são variáveis compostas e assim como as variáveis simples, elas devem ter seus tipos de dados. Elas podem ser inteiro, ela pode ser real, ela pode ser caractere, ela pode ser cadeia, ela pode ser lógico. No caso da linguagem C++, nós temos aqui para o inteiro o int, nós temos aqui para o real float ou double. No caractere nós temos o char. Para a cadeia nós temos string com uma biblioteca, então existe uma biblioteca, e o lógico é o tipo bool. Normalmente a gente não vai colocar uma matriz com dados do tipo lógico, a menos que isso seja necessário, atualizar ali uma tabela de decisões. Então, nós não estamos nos concentrando nisso. Em relação aos tipos de dados char e string, eu vou deixar para o final desta aula, ok? Então, no final deste vídeo, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, nós estamos nos concentrando em int, float e double. Muito bem. Nós sabemos que, se eu quiser definir uma matriz A com 5 posições de números inteiros, eu digo int A, estabeleço aqui a quantidade de elementos, e nós sabemos que esses elementos vão ser indexados, seus índices vão variar de 0 até 4, né? Porque nós trabalhamos com matrizes cardinais. É assim que a linguagem C++ trabalha internamente. E já falei que a gente pode simular o ordinal, mas aí fica por conta de vocês. Quando eu estou tratando uma matriz, por exemplo, A, que tenha 5 linhas, e eu quero que além de 5 linhas ela tenha 4 colunas, eu coloco o segundo índice junto do primeiro. Então, abri chave, coloquei o número de linhas, fechei chave. Abro a chave, coloco o número de colunas e ponho a chave. Ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho número de colunas e aqui eu tenho número de linhas. Vamos então para o computador, porque no computador eu vou mostrar o uso de uma matriz de duas dimensões, ok? Vamos lá. Ok, então, para fazermos aqui um uso de matrizes de duas dimensões, considere o programa aqui exemplo 1. Se for o caso, pause a tela e anote o código da linha 1 à linha 18. Anote o código da linha 19 a 36. E anote o final do código a partir da linha 37. Vejamos então o que esse programa nos apresenta. Observe que na linha 11 estamos aqui definindo uma matriz chamada nota. Essa matriz é definida para a composição de 3 alunos e onde cada aluno possui 4 notas escolares. Eu estou aqui também definindo entre as linhas 14 e linha 16, a estrutura de apresentação de valores do tipo double, valores do tipo real. Veja que na linha 14 estou definindo o número de casas decimais com set precision. Na linha 15 estamos estabelecendo através da flag IOSRight que a disposição numérica será da direita para a esquerda. E na linha 16, com a flag IOSFixed, fica definido então a fixação de ponto decimal para a apresentação de valores reais. No trecho de linhas entre 20 e 30, estão sendo definidas as operações de acesso à matriz. Veja que na linha 20 o laço for varia de 0 a 2, 0, 1, 2, que é a quantidade de alunos, sinalizada aqui ao lado. O laço da linha 24J varia de 0 a 3, 0, 1, 2 e 3, que é a quantidade de 4 notas bimestrais.
Observe que aqui eu coloco a simulação de ordinal, onde eu peço para informar as notas do primeiro aluno, do segundo e do terceiro aluno, respectivamente. Após a entrada das notas dos alunos, o programa efetua a apresentação dessas notas. Então veja que aqui entre as linhas 35 e 47 são definidas a estrutura de apresentação dos dados na tela. Entre as linhas 35 e 40, estamos definindo aqui uma linha de saída no estilo de um relatório. A linha 41 conta o número de alunos, a linha 44 conta o número de notas e na linha 45 é apresentado as 4 notas linha a linha. Vamos colocar o programa em execução e ver o que ele apresenta para a nossa saída. Assim que o programa é compilado, veja que é apresentado, informe as notas do primeiro aluno. Nota 1 eu vou entrar 10, nota 2 eu vou entrar 9,5, nota 3 eu vou entrar 8, nota 4 eu vou entrar 7. Aí vem o pedido para as notas do segundo aluno. As notas do segundo aluno serão 5, 6, 7 e 8.3. E na sequência é solicitada a entrada das notas do terceiro aluno, 4,5, 7, 8 e 9.7. Ao acionar Enter, observe a apresentação da saída em estilo relatório. O aluno 1, 2 e 3, a nota 1, a nota 2, a nota 3 e 4, respectivamente de cada aluno. Na sequência, vamos voltar à nossa lousa para dar continuidade a algumas informações da aula de hoje. Muito bem, vamos agora então falar das variáveis indexadas do tipo char. Por exemplo, nós já chegamos a usar esse exemplo, char nome. Eu quero definir uma variável nome do tipo caractere. A gente sabe que na linguagem C++ o tipo de dado caractere só armazena um caractere. E eu coloco então a quantidade de elementos, 40 posições. Vamos lembrar que desses 40 posições, 39 são posições para os caracteres alfanuméricos, mais uma posição para o caractere de final de cadeia, que ele é inserido quando você aciona, né? Então, inserido quando se aciona a tecla Enter. E esse caractere é um contrabarra N. Então nós aprendemos a fazer isso. Naquela ocasião, nós fizemos um exemplo usando cin. Quando nós usamos cin, nós percebemos que eu entro uma sequência alfanumérica, ele aceita, desde que a sequência alfanumérica não tenha o uso de algum espaço em branco. Porque se tiver um espaço em branco no meio dessa cadeia, por exemplo, o nome José Paulo, o José ele aceita, e no espaço para o Paulo ele corta-se a entrada de dados. A partir do espaço para frente, nada é registrado dentro da variável que guarda, então, a cadeia de nomes. Isso leva a usarmos o método chamado getLine, junto do código cin. Esse getLine é a função que vai aceitar dois parâmetros. Então, o getLine significa pegue a linha. Eu coloco, então, o nome da variável que eu quero e a quantidade de caracteres que eu quero que ele percorra. Então, o que ele faz internamente? Eu defino que tenho 40 posições e aqui dentro ele tem um laço que percorre 40 posições, localizando, claro, o caractere de final de cadeia. Tanto que, para a gente automatizar isso aqui, a gente normalmente escreve size of, e aí coloca a variável nome, e a partir desse momento, mesmo que eu altere aqui, se eu alterar aqui para 90, usando esta forma, não usando isso aqui, né? Tira isso aqui e coloca esta parte
aqui como segundo argumento, você então está automatizando. Eu posso aumentar o número aqui da minha dimensão e aí o sizeOf detecta qual é o tamanho necessário para a operação do getLine. Aqui nós já estávamos trabalhando com uma matriz de uma dimensão, mas de uma maneira muito obscura, né? Você tem alguém fazendo esse controle para você. Vejamos então agora um detalhe. Imagine agora que eu tenho a necessidade de guardar alguns nomes. E os meus nomes terão 40 posições, ok? E eu quero guardar 7 nomes. Então eu vou colocar aqui o valor 7, e aí eu vou colocar à frente do 7 outro colchete com a posição aqui 40. Então aqui eu tenho o número de linhas, isso aqui a gente já falou anteriormente, é o número de linhas. E aqui eu tenho o meu número de colunas. Então veja, numa situação anterior, eu tinha aqui o char, nome, 40. Veja que naquela ocasião eu omiti a informação daqui do meio. Então, automaticamente, ele assumiu que tem 40 posições. Agora, muito cuidado, não é colocar aqui do lado a sequência. Aqui tem que vir o número de elementos, que na verdade representa aqui o número de linhas. Então, temos que tomar cuidado com isso. Vamos então ao computador para vermos esta operação. Depois a gente volta para falar sobre o dado do tipo string. Temos aqui no exemplo 2 um programa que faz a manipulação de um conjunto de caracteres, neste caso uma string, uma cadeia. Se quiser tomar nota, observe o código das linhas 1 a 17. E depois da linha 17 à linha 32. Veja que aqui na linha 10 temos a definição de uma variável chamada nome, do tipo caractere, com 40 posições por nome para 5 pessoas. Aqui na leitura nós temos entre a linha 16 e linha 20 as ações de entrada de dados. Observe, informe o primeiro nome, o estilo ordinal sendo definido de forma simulada, a funcionalidade, o método getLine da classe cin, sendo indicado com o nome índice i, que é a entrada de cada um dos 5 nomes, usando aqui a função sizeOf, que tem por finalidade calcular o tamanho que será usado por cada um dos nomes fornecidos na variável nome índice i. Veja que este valor 40 será então o valor colocado aqui. É claro que se você fizer isto aqui, substituir por 40, também vai funcionar. O problema vai ser se você substituir aqui, por exemplo, para 90. Você vai ter que fazer aqui para 90. E se você esquecer de fazer isso, você vai ter uma ação incompatível de entrada em relação ao que foi definido. Então é muito mais prático fazer com que a linguagem trabalhe para você. E a linguagem tem como funcionalidade a função sizeOf, tamanho de, que calcula já o tamanho do número de bits que certa variável ocupa na memória. E isso faz com que a gente não tenha que se preocupar com estes detalhes. Feita a entrada dos 5 nomes, o programa na sequência apresenta esses 5 nomes. Vamos colocar o programa em execução. E como testes vamos entrar o nome Maria, José, Silvana, Carlos e Amélia. Acionou Enter, você vai ver que é apresentada uma pequena lista com o primeiro nome como Maria, segundo nome como José, terceiro nome Silvana, quarto nome Carlos, quinto nome Amélia. Vamos então à lousa novamente, para que a gente dê continuidade e agora aprenda a fazer o tratamento das sequências de caracteres, como cadeias, só que agora trabalhando com o tipo de dado string. Muito bem, então, o assunto de char nome 40, por exemplo, abriu espaço para falarmos agora string nome.
E para falar de string e nome, eu preciso considerar o include da biblioteca string. Ok? Se eu colocar string nome 40, eu estou dizendo que quero aqui uma matriz com 40 posições, 40 linhas para nome. Então é muito prático trabalhar com string. É muito prático trabalhar com string em relação a trabalhar com char. O char vem de herança da linguagem C. Infelizmente, em C é a forma que a gente tem de tratar sequências de caracteres alfanuméricos. Mas em C++ a gente tem a comodidade do string. Então vamos ver agora na sequência alguns exemplos deste evento usando alguns programas escritos em C++. Vamos lá. Muito bem, a partir aqui do exemplo 3, vamos colocar em uso o programa com manipulação de string. Então, antes de qualquer coisa, para tomar nota do programa, atente aqui para a linha de 1 a 17. Atente agora para a linha de 18 a 34. E, por último, a partir da linha 34 até a linha 44, que é a finalização do programa. Muito bem, observe aqui que na linha 5, eu estou usando uma biblioteca nova chamada string. Essa biblioteca chamada string é a biblioteca que fornece esse tipo de dado chamado string, onde eu posso agora definir uma variável nome. A quantidade de caracteres para a variável nome não é mais necessária, e aqui eu estou dizendo que quero 5 nomes. Como eu vou fazer aqui uma operação de classificação alfabética de nomes, a minha variável x, que será usada para auxiliar a operação, também tem que ser do tipo string. Vejamos aqui, entre a linha 17 e linha 21, a leitura dos 5 nomes. Então, observe que na linha 19 estou usando a estratégia de simular o ordinal. E aqui na linha 20, eu estou usando, diferentemente do programa com char, eu estou usando aqui uma função chamada getLine. No código com char, eu usei um método chamado getLine. Esse método estava associado à classe cin. Neste caso, eu estou usando uma funcionalidade chamada getLine, que recebe o seguinte: ela vai ler a linha, vai pegar o conteúdo lido da linha e transferir esse conteúdo para a classe cin. E esta forma, esse formato está sendo necessário uma vez que eu estou trabalhando aqui com o dado do tipo string. Assim que as entradas forem realizadas, ocorrerá entre a linha 26 e linha 36 a classificação dos dados em ordem alfabética ascendente. Então estou contando o laço I de 0 a 3, o laço J de I mais 1 até 4. Estamos aqui usando a metodologia de classificação alfabética ascendente, usando o conceito de propriedade distributiva. Esta não é a melhor maneira de se fazer uma classificação, mas ela atende às nossas necessidades didáticas, porque ela é pequena, compacta, e é isso que interessa neste momento. Aqui na linha 28 eu pergunto se o nome da posição índice I é maior que o nome da posição índice J, e se esta condição for verdadeira, eu tenho que efetuar a troca desses valores de posição. Observe aqui, então, que eu estou fazendo uso da variável x, que foi definida aqui na linha 11, também como do tipo string. Após a classificação, o programa faz, então, a apresentação desses dados. Só uma observação. A classificação de dados com variáveis do tipo caractere simulando strings, como a gente fez anteriormente, usando char nome, quantidade de elementos e quantidade de caracteres por elemento, precisa de um apoio de algumas funções especiais para decisão e para troca. Como a nossa aula é de C++, eu não vou entrar no mérito dessas funcionalidades que são mais exclusivas para a linguagem C. Desta forma, vamos colocar este programa em operação. Assim que o programa for executado, vamos entrar os nomes Maria para o primeiro nome, José para o segundo nome, Silvana para o terceiro nome, Carlos para o quarto nome e, por último, o nome Amélia. Veja na sequência que o primeiro nome passou a ser Amélia, o segundo
Carlos, o terceiro José, o quarto Maria e o quinto Silvana. Vamos ver na sequência um outro programa que pode manipular dados do tipo cadeia em linguagem C++. Muito bem, aqui a partir do exemplo 4, esse programa vale mais como uma pequena brincadeira, uma brincadeira séria, porque esse programa pede para você entrar um verbo regular, um verbo que vai ser terminado aí com AR. E na hora que você entra esse verbo, o programa vai fazer sua conjugação. E eu estou então aqui usando a questão da manipulação de string. Mas antes disso, vamos ver aqui o código da linha 1 a 17. Pause a tela se desejar tomar nota. Agora observe o código da linha 18 até a linha 34. E na sequência da linha 35 até a linha 41. Antes de comentar a respeito do programa, vamos colocá-lo em operação e ver seu funcionamento. Assim que o programa entra em operação, eu vou colocar aqui, por exemplo, o verbo andar, acionar Enter, e você veja que aparece eu ando, tu andas, ele ou ela anda, nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Vou repetir o programa, vou executá-lo novamente. E vamos entrar o verbo correr. Correr não é um verbo terminado com AR, então o verbo fornecido não é válido. Vamos agora, então, discutir um pouco deste código. Na linha 10 eu defini duas variáveis, uma chamada tamanho, para calcular o tamanho, a extensão da palavra do verbo fornecido, parte para trabalhar uma parte do verbo. Eu tenho o verbo em si do tipo string, a terminação do verbo, e aqui a variável auxiliar T1 e T2, ou seja, auxiliar de terminação 1, auxiliar de terminação 2. Quando eu entro aqui o verbo na linha 14, na linha 17, a funcionalidade aqui, o size, que é o método do objeto verbo, porque verbo está sendo instanciado a partir de uma classe string. Veja que estamos falando da linguagem C++. A linguagem C++ opera com a orientação objeto de uma maneira automatizada. Você não precisa nem se preocupar muito com isso. Então aqui esse size tira o tamanho da palavra verbo. Então se o seu verbo é andar, terá o tamanho 5. Se o verbo for procrastinar, terá o tamanho 11 e assim sucessivamente. A partir do momento em que eu tenho o tamanho, eu vou ter que considerar uma parte do verbo, ou seja, do tamanho eu vou tirar duas posições, ou seja, o final do verbo. Veja que um verbo regular termina com AR. Então, quando eu tiro menos 2, eu estou dizendo que é menos duas posições da parte do verbo que tem que ser preservada no programa. Aqui nas linhas 20 e 21, eu faço a remoção dos dois últimos caracteres do verbo. O T2 vai pegar o A, o T1 vai pegar o R. Então, menos 2 são dois caracteres da direita para a esquerda e menos 1, um caractere da direita para a esquerda. A terminação será a concatenação do primeiro caractere removido, que nesse caso é o A, mais o segundo caractere removido, que é o R. A partir daí, eu verifico se a terminação do verbo é igual a R. Se for igual a R, eu tenho um verbo regular, e esse verbo, então, será conjugado. Não sendo esse verbo verdadeiro, não sendo a terminação verdadeira, a linha 35 é operacionalizada, informando que o verbo não é válido. Observe aqui, entre as linhas 27 e 32, o efeito da conjugação. Então, para conjugar e tirar a parte que interessa do verbo e acrescentar ao verbo o final as, a, amos, ais ou ão, eu tiro uma substring, eu tiro uma parte do verbo. Que parte que eu tiro? Da parte inicial, da primeira posição, até a quantidade que a variável parte possui. Veja que a variável parte, na linha 18, é calculada tamanho menos 2. Então, não importa o tamanho do verbo. Se o verbo tiver 5 caracteres,
Então aqui será retirado da palavra verbo a substring da posição 0 inicial até 3 posições à sua frente. Então é 0, 1, 2 e 3, que é o valor que vai estar aqui em parte para um verbo andar. E aí será concatenado a terminação correspondente. Veja que neste exemplo nós estamos fazendo um processamento onde eu não estou usando diretamente um processamento matemático ou lógico. Estou fazendo apenas uma ação de concatenação, manipulando sequência de caracteres. Com isso, eu termino a explanação de matrizes de 2 dimensões e também do acréscimo aí do assunto sobre caracteres e cadeias. Um grande abraço, até a próxima, fui!